Eu já li alguns. Aí esse eu já tinha ele a versão física que minha irmã me deu. Que no caso tá Mas na época que tava online, que eu tinha que ficar copiando aqueles trechos, né? Pra não digitar tudo, deixa eu pagar. Deixa eu pagar pra Amazon, porque. Então, eu acho que tava todo mundo aqui, tava semana passada, não tava? Não? só falar de leite não fala. Semana passada a gente. Ah, foi, leite tava de plantão, não foi? Foi. Semana passada a gente começou a ler o capítulo 9, né? Que é sobre caridade. Aí ele falou duas coisas importantes. Primeiro, que o conceito caridade foi alterado com o passar do tempo, né? Hoje a gente pensa em caridade apenas como uma boa ação. Mas o conceito original de caridade, como foi escrito por Paulo lá em 1 Coríntios 13, é o amor cristão genuíno, o amor cristão verdadeiro, né? E como a caridade é um dos aspectos, ela acabou se tornando sinônimo, né? Aí ele fala a mesma coisa de achar que porque tem rima é poesia. Né? A gente até tem uma discussão sobre isso. Não é porque tem rima, é poesia. Rima, né? É uma das características da poesia. A mais óbvia. A mais óbvia, como a fazer, né, o bem ao outro, a caridade, a filantropia, né? É a característica mais óbvia da caridade, do amor cristão, né? Mas não é tudo. E aí ele está falando sobre isso. E aí a gente chegou aqui numa questão interessante que é o que é então amar no sentido cristão, né? Aí ele fala que amar não é você simpatizar com a pessoa. A simpatia faz você ser uma pessoa, facilita o ato de você ser caridoso. Mas isso não significa de que eu tenho que, para amar alguma pessoa, eu tenho que simpatizar com ela, né? Eu posso não simpatizar com a pessoa. E ele compara isso com os gostos alimentares, né? Você pode gostar de folha ou pode gostar de picanha, né? É um gosto pessoal seu. Não é nada errado a princípio por causa disso. Agora, quando você transforma um gosto pessoal em uma obsessão, né? Em algo que está te fazendo mal, aí já é um problema, né? Quando você já não come, só come picanha a vida toda. Eu assisti não, não sei nem se é verdade. Parece que é. Tava lá no grupo de WhatsApp. O menino que dos 2 anos até os 18 só comeu biscoito recheado. Passou bem, né? Tem lá a reportagem, né, falando sobre isso e a mãe dizendo que deixava o menino com fome e o menino só queria comer biscoito recheado, até que foi já adolescente, foi no médio, não estava crescendo, estava com a idade óssea dele era equivalente a de uma pessoa de 70 anos. Com 16, 17 anos de idade, né? O problema é ele gostar de comer biscoito recheado? Não, né? O problema é que isso era a única coisa que ele comia. E ele tava fazendo mal à saúde dele por causa disso, né? Eu gosto de picanha, mas eu não como só picanha mesmo porque não dá, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano, assim, quando os parentes chegam, a gente, né? Pega um gato aí. Mas é o que ele está dizendo aqui, né? Então, o gostar nesse sentido, né, de simpatizar mais com um com o outro, não é um pecado, a princípio, e nem é uma virtude. Não é porque você gosta de uma pessoa que você é uma pessoa virtuosa, não é porque você, né, tem uma certa antipatia por um ou outro, também não é uma coisa em si mesmo pecaminosa, né? E aí ele vai destrinchar agora esse tema. A simpatia ou a afeição natural pelas pessoas torna mais fácil ser caridoso com elas. E aí ele colocou caridoso entre aspas, né? Provavelmente porque ele está falando desse sentido de. Só na primeira aula, a segunda ainda salva. A segunda aula ainda salva. Por isso, normalmente é um dever encorajar as nossas afeições. Gostar tanto de pessoas quanto conseguirmos, da mesma forma que muitas vezes é nosso dever estimular em nós o gosto por exercícios ou pela comida saudável, né?
Então o caridoso aí, como eu estava falando, né? Ele botou entre aspas, né? Porque provavelmente ele está falando no sentido coloquial, né? Atual, né? De fazer o bem, né? De ser misericordioso, né? Então é mais fácil você ser caridoso nesse sentido se você gostar da pessoa. Então por isso é que a gente precisa se esforçar para gostar o máximo possível das pessoas, né? Assim como a gente precisa se esforçar para gostar de alimentos saudáveis. Muito embora você enfie o pé na jaca de vez em quando, você não pode passar a vida toda enfiando o pé na jaca, né? Não porque essa seja propriamente a virtude da caridade, né? O gostar das pessoas, mas porque é uma forma de nos ajudar a alcançá-la. Por outro lado, também é necessário manter-se muito atento ao perigo de que nossa simpatia por alguém nos impeça de sermos caridosos ou até injustos com os animais. Os animais o quê? Com os demais. Há casos até em que nossa simpatia entra em conflito com a nossa caridade, no que diz respeito à pessoa da qual gostamos. Por exemplo, uma mãe amorosa pode ser tentada pela afeição natural de mimar seu filho, isto é, de satisfazer seus próprios impulsos afetivos à custa da real felicidade posterior das crianças, né, da criança. Que é uma coisa que a gente tem visto muito, né? E Lewis fala sobre isso quando fala sobre o patriotismo familiar da mulher, né? Quando ele diz lá, não importa, mexeu com o filho, não quer nem... Pode até chegar em casa e descer a madeira do menino, mas antes disso vai bater todo mundo na rua. Ainda se reta com o pai, porque o pai não tomou a frente e não foi lá, não quebrou o outro no pau. Eu me lembro quando os meninos eram pequenos, né? A gente gostava de ir pro shopping, lá em Salvador, e ir nas lojas de brinquedos. Porque eles ficavam lá um bom tempo brincando de graça. E a gente voltava para casa sem gastar dinheiro e eles ficavam felizes da vida, né? Mas aí você gostava também, não gostava? Ia na Bebarte, na ReHap, ficava lá, brincava à vontade, eu sentava no banquinho, ficava só olhando, deu horário, tomava um sorvete e ia embora. O sábado tava ganho. E aí eu me lembrei, tinha um menino, uma criança, na época devia ter uns 4, 5 anos, e tinha um brinquedinho lá que tava de demonstração, que era um negócio de umas pescarias, né? E aí esse menino pegou a varinha, e ele tentava a primeira vez, ele não conseguia. Na segunda ele pegava o negócio, colocava dentro da boca do peixe e puxava. E aí Pedrinho tentou jogar junto com ele, tinha umas varinhas assim de lado, né? Quando o Pedrinho pegou a varinha, ele pegou o Pedro e empurrou. Aí eu fiquei olhando, falei, deixa eu ver até aqui, até a hora que o pai dessa criança vai aparecer. Aí, e não apareceu, né? Depois chamou, foi embora e tal. Mas você vê que era uma criança que tinha um problema com competitividade, né? E ela fazia de tudo para ganhar. Não deixava ninguém competir com ela, porque não foi só Pedro, qualquer criança que chegava, ela empurrava, o jogo era só dela. Né? E ela não aceitava não ganhar, porque quando ela não conseguia, logo da primeira vez, puxar o peixinho, ela trapaceava. Porque ela pegava o negócio. Aí, minha mãe. Ela trapaceava, porque ela pegava o negócio, colocava com a mão, né? Burlando completamente as regras. Né? Dava um jeitinho brasileiro, né? Óbvio, né? Foi uma coisa eventual. O pai dela, de fato, estava fazendo outra coisa lá. Quando terminou de fazer, chamou o filho e foi embora. Mas é o tipo de coisa que às vezes acontece também por falta de amor nesse sentido, né? De limitar as ações negativas que a criança tem em relação à sua própria existência, né? Se um adulto não chegar a ela e dizer, você não pode fazer isso está errado, você não pode trapacear para ganhar o jogo, não vale ganhar o jogo se o jogo foi trapaceado, ela não vai fazer isso no futuro só
um joguinho de pescaria. Em qualquer situação que ela enfrentar na vida, primeiro ela vai desenvolver uma competitividade, vou usar uma palavra da moda, tóxica, né? Uma competitividade tóxica, que ela quer destruir o outro para poder ganhar. O outro não é o adversário, o outro se torna inimigo, né? Eu me lembro da época que a gente ia para Fonte Nova, eu mesmo já fui muitas vezes com um tio meu que era Vitória, e a gente sentava na torcida mista, né? O Vitória fazia um gol, ele me escrachava, aí o Bahia virava, eu escrachava ele, né? Mas eu tava lá. Né? Eu me lembro de uma vez que eu acho que foi o contrário, acho que o Bahia que tava ganhando. E tinha um cara assim do lado, com uma mulher, não sei se era namorada, se era amiga e tal. E aí o cara, mas tirando um sarro da cara da mulher, o Vitória empatou, o Vitória virou. Rapaz, essa mulher levantou, mas botou o cara no lixo de... E assim, né? Hoje em dia não existe mais torcida mista. Você não pode mais ir com alguém, né? Isso sempre foi, né? Ou era na mista ou você ficava na sua, porque você tentar ficar na outra era complicado, mas pelo menos você tinha essa ideia de que era adversário, não era seu inimigo. Você ia com um amigo seu, um parente que você ia pro outro time e assistia o jogo junto. Um gozava com a cara do outro, ficava de mal 3 semanas, mas depois não tinha jeito. Se você for um pouco. É que esse é um menino novo. Mas já que não tinha separação de torcida, não. Você chegava e tava todo mundo misturado. Né? Eu tenho lembranças remotas. Bem remota mesmo, que alguém me falou, né? Acho que meu pai me falou disso, aí eu resgatei uma coisa lá. Né? Dessa época na Fonte Nova, ainda me lembro que tinha uma bandeirolazinha assim, ao redor da Fonte Nova. Eu acho que já tinha 2 anéis e tal. Mas é o que ele está dizendo aqui, né? Ele está chamando a atenção para a gente nesse sentido. A simpatia pode facilitar o nosso trabalho, a nossa obrigação, né? Que ele estava falando o tempo todo que amor não é sentimento, amor é hábito, né? É decisão. Então, a simpatia pode facilitar a nossa vida em exercer esse hábito, né? Mas também pode prejudicar quando a gente simpatiza demais e deixa que essa simpatia, né? Obscureça o nosso julgamento. Mas, por mais que a simpatia natural devesse ser encorajada normalmente, seria bem errado pensar que o caminho para se tornar caridoso seja ficar acomodado, tentando produzir sentimentos afetuosos. Algumas pessoas são frias em seu temperamento. E isso pode ser um infortúnio para elas, mas não é o pecado. Tanto quanto não é pecado ter uma má digestão. E isso não as exclui da oportunidade, nem serve como desculpa para elas não terem a obrigação de aprender a serem caridosas, né? Me lembrei agora que estava assistindo uns vídeos de Luiz Gonzaga e ele contando como foi quando ele voltou para casa, né? Lá em Exu. Ele chegou de madrugada. E aí bateu na porta, ninguém veio. Ele aí fez a saudação, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o pai, louvado seja nosso Senhor, alguma coisa assim, respondeu, né? Perguntou quem era, ele não se identificou, né? Disse que era um amigo de Gonzaga, que tinha vindo do Rio, né? Tinha trazido dinheiro para ele, ainda diz assim, ó, falei isso para ele vir mais rápido, abrir a porta. Lá para 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, aí seu Januário abre a porta, bota o candeeiro na cara dele. Quem é Vossa Senhoria? Tinha 16 anos que ele não viu o pai, né? Aí ele disse, sou eu, seu Januário, seu filho Luiz. Aí ele disse que olha assim pra cara dele. Isso é hora de você chegar na casa dos outros, seu corno. Bravo, né? Mas diz que imediatamente ele já grita pra mãe, ô Santana, Luiz chegou, não sei o quê, né? Mas quer dizer, um tratamento frio, aparentemente, provavelmente pela personalidade do pai, ser um homem duro, acostumado a lidar, né, na dureza do sertão. E disse que a casa não dormiu mais no resto da madrugada, viu? Todo mundo levantou, a vizinhança acordou porque Gonzaga tinha voltado para casa, né? Então, às vezes, a gente se depara com gente assim, né, que aparentemente não demonstra afetividade, não é de ficar beijando, abraçando, de dizer eu gosto de você, às vezes nem fala com você.
Nem, às vezes nem fala com você. Já aconteceu comigo, né? De uma pessoa que eu nunca imaginava que tivesse, né, simpatia por mim. Uma hora que eu tava precisando de alguma coisa, né? Eu nem pedi, ela resolveu um problema pra mim sem nem eu ter, né? Viu que eu tava precisando e resolveu. E às vezes a gente confunde, né? E às vezes tem um monte de gente batendo nas nossas costas e que na hora da necessidade não demonstra a caridade que a gente imaginava que ela poderia imaginar, né? A regra para nós é perfeitamente simples. Não perca seu tempo se preocupando se você ama o seu vizinho. Haja como se o fizesse. Então não se preocupe se o que você sente pelo seu vizinho é amor ou não. Haja, né? Trate o seu vizinho como a alguém que você ama, mesmo que você não simpatize com ele. Assim que fazemos isso, descobrimos um dos grandes segredos. Quando você começa a se comportar como se amasse alguém, vai acabar amando mesmo. Por quê? Porque amor não é sentimento, amor é hábito. Então, quando você se habitua a tratar as pessoas como se amasse elas, você desenvolve, por incrível que pareça, o hábito de amar aquela pessoa. Se você for ofender uma pessoa de quem não gosta, vai acabar desgostando dela ainda mais. Por outro lado, se fizer algo de bom a ela, em contrapartida, vai acabar desgostando dela menos. É claro que há uma exceção. Se você lhe fizer esse bem, não para agradar a Deus e nem para obedecer à lei da caridade, mas para lhe mostrar que camarada bacana e pronto a perdoar você é, e assim colocá-lo em dívida com você e ficar à espera de gratidão, provavelmente ficará desapontado. Então é outra coisa que está lá em Coríntios 13, né? O amor não espera nada. Né? Você não faz porque você quer colocar a pessoa numa posição de dívida com você e espera que aquela pessoa retribua. Normalmente a gente age assim. Mesmo que conscientemente a gente diga, não, não é assim. Mas quando a gente precisa da pessoa que a gente ajudou e essa pessoa não nos ajuda, automaticamente vem na mente, rapaz, eu fiz tanta coisa por esse cabra e agora ele me deixou na mão, né? As pessoas não são tolas, elas enxergam o exibicionismo ou a politicagem de longe. Mas sempre que fazemos o bem ao outro, só porque se trata de um ser como nós, criado por Deus e desejando a felicidade deste como desejamos a nós, devemos ter aprendido a amá-lo um pouco mais, ou pelo menos a desgostar dele um pouco menos. Então ele é bem generoso com a gente. Não basta você amar, não é necessário que você ame, né? Se você já deixar de desgostar, já é um passo grande. Consequentemente, embora a caridade soe como uma coisa bastante fria para pessoas cujas cabeças estão cheias de sentimentalismo, e embora ela seja bem diferente da afeição propriamente dita, direciona-nos a esta última. A diferença entre um cristão e um não cristão não é que este último tenha apenas afeições ou simpatias e o cristão somente caridade. Somente caridade também aí entre aspas, como se fosse pouca coisa ter a caridade verdadeira. Né? A pessoa não cristã é legal com certas pessoas porque gosta delas. Já o cristão, tentando ser legal com todos, acaba gostando de cada vez mais pessoas ao longo da vida. Inclusive pessoas das quais ela não conseguiria imaginar no começo. Essa mesma lei espiritual trabalha de forma terrível na direção oposta. Os alemães talvez tenham tratado mal os judeus de início porque os odiavam. Mas depois passaram a odiá-los ainda mais porque os tratavam mal. Quanto mais cruel você é, mais odiará. E quanto mais você odeia, mais cruel vai se tornar. E assim por diante, um ciclo vicioso eterno. O bem e o mal crescem numa progressão geométrica. Quem lembra ainda o que é progressão geométrica?
Você não vale nem caminho porque acabaram de. Progressão geométrica quer dizer que o posterior é sempre um múltiplo do anterior, né? Então, se a gente pensar assim numa coisa que dobra a cada ciclo, né? No início é devagar, de 1 para 2, de 2 para 4, aí depois já começa de 4 para 8, de 8 para 16, 16 para 32, 32 para 64, quer dizer, vai aumentando. Tem uma outra forma de dizer isso que é exponencialmente, né? É uma função exponencial. É tipo proliferação de pandemia, por exemplo. É uma função exponencial. O exemplo é hoje o mercado. Você vai no mercado e vai. Rapaz, Cada mês. prêmio de luva. Ela Material. ganhou um monte, depois agora está 130. Eu comprei um pacote de luva de vinil, que deveria ser bem baratinha, para manipular os sabonetes. Foi mais de R$ 30 de vinil, né? Antigamente eu comprava de látex lá pro laboratório pela metade do preço do vinil. Era 14, 15 conto. Máscara então, depois das máscaras artesanais, né? De tecido e tal, aí eu. Bom, terminada a aula de matemática e de bioestatística. É por isso que as mínimas decisões que você e eu tomamos no dia a dia são de importância infinita. A menor boa ação de hoje é a captura de um ponto estratégico do qual, alguns meses mais tarde, você poderá estar em condições de prosseguir para vitórias com as quais nunca sonhou. Uma concessão aparentemente trivial hoje a um desejo ou raiva representa a perda de uma montanha. Uma linha férrea ou ponte da qual o inimigo poderia preparar um ataque que, do contrário, seria impossível, né? Mais uma vez ele traz aqui o conceito de guerra, né? Por causa das circunstâncias em que ele começou a escrever esse livro. E né, esse trecho, a guerra já tinha terminado, mas ainda estava bem... A Segunda Guerra Mundial, né, ainda estava bem viva na mente dos leitores. Alguns autores usam a palavra caridade para descrever não apenas o amor cristão entre seres humanos, mas também o amor de Deus pelo ser humano e deste por Deus. As pessoas muitas vezes ficam preocupadas quanto ao segundo desses dois amores, né, que é o amor dos seres humanos por Deus. Elas ouvem que devem amar a Deus, mas não conseguem encontrar nenhum sentimento como esse dentro de si. Então, o que devem fazer? A resposta é a mesma que a anterior. Haja como se você o sentisse. Não fique aí tentando fabricar sentimentos. Pergunte-se a si mesmo: se eu tivesse certeza de que ama a Deus, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vá e haja de acordo. As nossas igrejas estão fazendo o contrário. Estão fabricando sentimentos absolutamente artificiais, né? Que não têm nenhuma relevância na vida do cidadão. A pessoa pode chegar na igreja, chorar, desmaiar, fazer o que for, levitar, né? E quando ele sai pela porta, na segunda-feira, ele é a mesma pessoa inescrupulosa de sempre. Porque baseado no sentimento. Baseado no sentimento, né? Então a igreja tem, pelo menos parte dela, né? Parte das pessoas que se apresentam, né, como cristãs, tem feito o contrário do que ele está recomendando aqui. Então ele está dizendo, não tente amar a Deus, tentando reviver ou sentir alguma coisa diferente. Haja como se você o amasse. Com o passar do tempo, você nem vai perceber o momento, né? Você vai estar amando mais do que qualquer outra pessoa que está tentando fabricar sentimentos, né, que são artificiais e não tem nenhuma eficácia. O casamento,
serve como uma boa comparativa, né? As pessoas ficam esperando sentir alguma coisa para poder dizer que ama a esposa ou ama o marido. Na verdade, a gente tem que agir desse mesmo jeito, porque o amor vai brotar. É o hábito, é a ação, é o exercício daquilo que vai levar, né, ao amor propriamente dito. Então, se você ficar esperando que você sinta um desejo incontrolável de ler a Bíblia, provavelmente você vai esperar. Até Jesus voltar e depois vai descobrir que você não vai ouvir o vídeo. Leia 15 minutos por dia. Estava vendo essa conta aí. Se você lê 15 páginas por dia, você lê 15 páginas você lê a Bíblia em menos de 6 meses. Né? Não precisa nem ler 15 páginas, leia 15 minutos. 15 minutos por dia de leitura é suficiente. Né? Normalmente a gente lê, demora entre 1 minuto e 2 para ler, depende do livro, né? A linguagem da Bíblia não é assim tão, tão fácil. Deve dar umas 7, 8 páginas. De uma maneira geral, o amor de Deus por nós é um assunto sobre o qual se deve refletir com muito mais cuidado do que o nosso amor por ele. Ninguém consegue ter sentimentos piedosos o tempo todo. E mesmo se conseguisse, o fato é que os sentimentos não são a preocupação principal de Deus. Ele já falou isso, né? O amor cristão, seja com relação a Deus, seja com relação ao ser humano, é uma questão de vontade, volição. Se estivermos tentando fazer a sua vontade, estaremos obedecendo ao seu mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus. Ele nos dará sentimentos de amor, se assim o desejar. Não podemos criá-los para nós mesmos. Repare que ele está falando sentimentos de amor. O amor vai surgir de qualquer jeito, porque o amor é vontade e o amor é hábito. Agora, se Deus quiser, ele também vai te dar sentimentos que reforcem o hábito, né? Não podemos criá-los para nós mesmos e não devemos demandá-los como um direito. Mas o grande ponto a se lembrar é que, embora nossos sentimentos sejam instáveis, seu amor por nós não é. Ele não se desgasta por causa dos pecados que cometemos ou por nossa indiferença. E, portanto, ele é implacável em sua determinação de que devemos ser curados daqueles pecados a todo custo, seja para nós, seja para ele. Né? Para nós, para o nosso próprio bem, para nós, para ele poder ter um relacionamento com a gente. Né? É interessante quando ele diz que a gente não deve ter demandas com Deus, como se isso fosse um direito nosso, exigir de Deus qualquer coisa. Né? Na verdade, isso que muita gente tem pregado hoje em dia não é divino, muito pelo contrário, é diabólico. É diabólico mesmo, né? Porque é o sentimento de rebelião, né? De que Deus não tem o direito de fazer o que ele quer. Tem uma música de Nando Reis que ele diz assim, ó, o reino de Deus não é um milagre, é um direito. Não tem nada mais diabólico do que isso. E olha que eu gosto de algumas músicas de Nando Reis, mas tenho consciência de que ele ele é meio atrapalhado. Eu gosto de ouvir as músicas dele e tal. Mas tem uma que ele tem um erro terrível. Quem tem promessa de Deus não morre. Isso não é o de Deus. Uma lista de gente lá Que morreu sem alcançar a promessa e nem por isso perdeu a fé, né? Então o reino de Deus, gente, é um milagre, porque a gente não tem direito nenhum sobre ele. Quem acha que tem direito é porque está ouvindo o diabo, está ouvindo o Satanás, né? Que se rebelou contra a autoridade de Deus porque achava que Deus não precisava ser, não tinha o direito, Deus não tinha o direito de ser Deus. Né? mesmo cuidado que a gente tem que ter, e aí tem que ter cuidado mesmo com essa vertente que fica falando que nós devemos determinar algumas coisas. E aí você tem que ter muito cuidado com isso.
Porque assim, se você determina para o diabo, fique calmo, você está no direito de Deus. Agora, você acha que tem direito de determinar para Deus alguma coisa, aí a coisa pega. Porque é inconcebível o cristão tentar determinar qualquer coisa para Deus. Para mim, Reflete a completa falta de conhecimento de quem é Deus. Exato. Então não é Deus. Então é assim. Para mim, a maior. O trecho da Bíblia, fora o evento no Getsemane, né? Quando Jesus ora pedindo para passar o cálice, e Deus não passa o cálice dele, né? O próprio filho pede. Mas Deus, não, deixa eu pensar aqui, não. Para mim, depois desse, o episódio que mais reflete isso, né? Que a gente tem que aprender com esse episódio é o dos irmãos, dos amigos de Daniel na fornalha, né? Quando Nabucodonosor, é Nabucodonosor ainda, né? É Nabucodonosor ainda. Quando Nabucodonosor convoca eles, né? E diz assim, ó, vocês, né, não fizeram o que tinham que fazer. A pena para isso é a fornalha eterna. Aí eles dizem assim, realmente nós não fizemos. Nós cremos que o nosso Deus é capaz de nos livrar da condenação. Mas, se ele não quiser, se ele não nos livrar, nós vamos continuar na nossa posição. Não vamos nos curvar, né? Se Deus quiser, ele nos livra, mas pode ser que ele não queira. E não é porque... Não quer. Pode ser que ele não queira, isso não muda em nada o nosso posicionamento. Mas a gente vai continuar não se curvando a outros deuses, né? Aconteça o que acontecer. Queira Deus nos salvar, queira Deus nos transformar em churrasco. E eles aceitam a condenação e Deus, por causa da sua vontade, do plano que ele tinha, ele faz um milagre e Sadraque, Mesaque e Abednego não são queimados lá na Vamos forma. deixar esse outro capítulo para o próximo. Terminamos, né? Terminamos. Inclusive, eu tinha até guardado aqui o celular, porque eu falei, eu vou acabar antes, já foi para ganhar uma hora. Então, a gente não tem direito, gente. O reino de Deus não é um direito. Não é mesmo. Nós perdemos o direito no Éden. Ela desvirtua tanto que hoje a gente vê isso entranhado, né, na sociedade, nas igrejas, nas ideias, né, nos paradigmas até cristãos. Essa ideia do homem no centro. E a gente termina, né, com comunidade, a influência, que as pessoas começam a achar que elas não podem ter problema, que elas não podem adoecer, que elas não podem... tudo que acontece, aí começa a lamuriar, né? Lamuriar. E começa a... Deus deixou isso acontecer, porque não sei... Perde completamente a noção de... Como o Paulo fala, que nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui, como a palavra diz, a gente está sujeito à chuva, à tempestade. O sol nasce sobre justos e injustos. E as pessoas, umas, né, mais que outras, e eu vejo que isso está muito ligado à questão do egocentrismo, a pessoa que é voltada para si mesma. Eu lembro que quando eu tive chikungunya, umas 2 pessoas chegaram e falaram assim, minha irmã isso é espiritual, minha irmã repreende isso. Porque uma coisa que muita gente tem, e eu tive. E eu não sou melhor do que ninguém, porque eu sou filha de Deus. Eu não vou passar por isso. Não penso desse jeito. Nem pode. E se Deus permitiu, que eu vou tão 10 meses, né? Quase de campo. Se Deus permitiu que passasse por isso, sabe por que permitiu? Com certeza, nesse período, muita coisa Deus falou comigo. Muita coisa aprendi, né?
E a gente, às vezes, fica querendo ser uma bolha dentro do mundo que não pode. Ah, eu sou lindinho, eu sou bonitinho, eu sou especial. Né? Então, não posso passar por nada. Podemos sim. A palavra disposto, Paulo é disposto. Todas as coisas daquele que me fortalece. E quando a gente pensa. Assim, E no versículo anterior ele diz o que é todas as coisas, né? Passar fome e passar fartura. Na bastante escassez, pode todas as coisas. E quando a gente pensa assim, a gente tira o foco dos problemas, o foco. E olha, né, para Deus. O que é mais importante? É que eu fique curada de uma doença ou que minha alma seja preservada, que minha comunhão com Deus seja preservada, né? Então, é uma distorção muito grande hoje e as pessoas, sem perceber, têm se desviado de Deus por causa dessas coisas. Porque quando a coisa não acontece, fica logo chateada, né? Com a igreja, chateada com Deus, chateada com o quê? É muita desinformação, né? Muita fake news. A gente, por exemplo, espiritualiza muita coisa que é espiritual, mas não no sentido que a gente imagina. A gente pensa sempre numa coisa espiritual sobrenatural, que muitas vezes é mais mística do que propriamente espiritual. Por exemplo, quando a gente pensa em satanismo, a gente pensa numa pessoa, né, bebendo sangue no cemitério, comendo cadáver, né, e adorando ao Satanás. Satanismo se refere a um comportamento satânico. O satanista não adora Satanás porque o pecado do Satanás é que, para que Deus se eu posso ser o meu próprio Deus? Então o satanista adora a si mesmo. Seria um pouco errado ele adorar Satanás. Seria errado ele adorar Satanás porque ele está rompendo com um princípio básico. Né? Primeiro eu, depois eu. Né? Então, por exemplo, essa letra, por isso que eu falei que essa letra, especificamente essa letra de Nando Reis, é extremamente satanista nesse sentido. Né? Porque é o princípio do satanismo. O reino de Deus é um direito, então Deus não tem poder sobre mim. Ele, na verdade, é um tirano. Olha como as coisas vão se encaixando. Deus, na verdade, é um tirano que roubou de mim um direito e que eu agora vou buscar, custe o que custar. Né? É isso que está por trás dessa frase. E é isso que está por trás do satanismo. E se você começar a pensar dessa forma, muita coisa do que se faz na igreja hoje é satanismo. De você jogar... É o culto ao eu. As músicas, né? As músicas. Deus. Você está queimando sua moral comigo. Então, para terminar, acabou. Amém.